E aí, Rabado, eu sou o Gustavo Mendes, também conhecido como Grifo, e hoje, continuando nossa Bookshelf Tour, nós vamos ver os meus quadrinhos. Essa vai ser longa, hein? Então vamos lá. Bom, então vamos começar agora com o Bookshelf Tour de quadrinhos. Como tem muita coisa, a gente passou aqui pra mesa. Vamos começar por Marvel. Marvel tem uma coleção histórica aqui, deixa eu ver, Vingadores, a série que a Panini fez da coleção histórica Marvel. Tenho também Thor, da mesma série. E aproveitei a caixinha para carregar outras coisas também. Tem aqui o Capitão América Red, White and Blue. Eu não tenho certeza se isso aqui saiu no Brasil. Possivelmente sim. Isso aqui a Thaís trouxe para mim de fora. E Thor Ages of Thunder, que eu desconfio que saiu no Brasil, mas eu também cheguei a pegar lá fora. Agora vamos para o restante. Esse aqui é da coleção histórica Homem-Aranha. Começando com o volume 1. Volume 2. Depois tinha o volume 3 e 4, não peguei. Mas o primeiro lançamento de Ultimate Spider-Man que teve aqui no Brasil. E Homem de Ferro, Eu Sou Homem de Ferro, que foi um dos quadrinhos que saiu na grande febre aí do cinema do Homem de Ferro em geral. Começando com os variados aqui da Marvel, uma coleçãozinha que eu gostei bastante dos lançamentos do Marvel Now, o Miss Marvel, que é a Kamala Khan, quando ela substituiu a Carol Danvers como Miss Marvel. A Carol Danvers passou a ser a Capitã Marvel. O primeiro volume é o Nada Normal. Segundo volume, o Questões Mil. E o terceiro volume, Apaixonada. Isso aqui faz parte da coleção vermelha que a Salvat lançou para aproveitar o sucesso da coleção de graphic novels da Marvel que ela teve inicialmente. Mas a coleção vermelha, na minha opinião, não tem umas histórias tão boas assim. Ela vem com uma mistura de histórias clássicas com histórias modernas. Eu não sou um grande fã disso. Eu peguei só as primeiras duas edições, porque elas saíram num preço super promocional, acho que era R$10 e R$20 a primeira e a segunda. Então, Vingadores, né? E Homem-Aranha. Foi bom para ler essas historinhas, mas, na minha opinião, não vale a pena o restante. Essa aqui é uma das que eu tenho bem separadas aí da Marvel, Doutor Estranho e Doutor Destino. Triunfo e Tormento é uma história bem interessante, unindo... Para quem não sabe, o Doutor Destino também é um feiticeiro, assim como o Doutor Estranho. Então, é uma história que envolve os dois, uma história bem pessoal, legal até. Também Guerra Sem Fim, dos Vingadores. Magneto Triunfa, dos X-Men. Essa aqui é das versões de luxo da Panini. Alguns livros do Thor aqui. Eu tenho o Thor por Asgard. Loki, apenas. Também essa onda de quadrinhos, eu acho que foi por causa do sucesso do personagem do Tom Hiddleston. O Julgamento de Loki, com uma lembrancinha aqui da minha cachorra quando ela era filhote, uma mordida na capa. Livros do Destino, do Doutor Destino. As Meninas do Vestido Branco, do Justiceiro. Agora, começando a coleção de graphic novels da Marvel, que eu acho que, na minha opinião, a melhor coleção que já saiu aqui no Brasil, completa, assim, de quadrinhos de super-herói. Essa coleção realmente tem histórias importantes da Marvel, histórias muito, muito legais. Ah, sim, como vocês podem ver, as lombadas montam aqui uma imagem completa. Então, quando você tem ela completa na estante, você pode montar essa imagenzinha. Os da DC também fazem isso, a gente vai ver mais pra frente. Vamos começar do primeiro? A coleção histórica Marvel segue uma ordem cronológica dos quadrinhos. Então ele começa lá nos anos 70, com uma das histórias mais marcantes da Marvel e do Homem de Ferro, no caso, que é o Demônio da Garrafa, falando sobre o alcoolismo do Tony Stark. Depois, X-Men, a Saga da Fênix Negra, que é uma história famosa que ela culmina com a morte da Jean Grey, que foi uma personagem que ela permaneceu morta por décadas. Depois eles retornaram ela aí mais de uma vez, mais de uma situação, mas é meio sem graça esses retornos. A morte dela foi uma coisa assim bem relevante para a história em geral, e foi assim uma saga muito bem escrita, interessante, em que ela tem uma mistura de vilã com heroína.
Depois vem o Capitão Britânia, o Mundo Distorcido. Esse quadrinho aqui é o único quadrinho da Marvel que o Alan Moore escreveu de destaque, assim. Eu não tenho certeza se ele escreveu outras coisas, mas eu sei que esse acabou ganhando uma certa fama. Ele é bem interessante e é um dos quadrinhos considerados como os originários da ideia do multiverso dentro dos quadrinhos super-herói. Eu, Wolverine, que é considerado o quadrinho um dos mais importantes, talvez, da história do Wolverine, para a definição do personagem. Thor, o último Viking. A história famosa em que aparece o Beta Ray Bill. E o Beta Ray Bill, pra quem não lembra, ele que tem o martelo, que é o Rompe Tormentas, que acaba aparecendo de outra forma no universo cinemático da Marvel. Que é aquele martelo que tem um machado e um martelo de cada lado. Guerras Secretas foi o primeiro quadrinho que começou a ideia dos crossovers, de ter todas as equipes da Marvel lutando em uma só. E tudo começou por causa de uma promoção de brinquedos. Na verdade, uma marca de brinquedos queria que a Marvel fizesse isso para poder vender muitos produtos. A Guerras Secretas, parte 2, ele também trouxe grandes alterações no universo. Ele mudou o Quarteto Fantástico e trouxe a roupa negra do Homem-Aranha, que a gente acaba descobrindo depois que é um simbionte. Demolidor, Queda de Murdoch, considerada talvez a melhor história do Demolidor de todos os tempos. Ela foi escrita pelo Frank Miller e é uma história super séria, interessante. Uma das histórias que mudou os quadrinhos dos anos 80. Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. Homem-Aranha é um personagem que eu acho que tem um apelo bem legal já, por ser bem realista, assim, a gente consegue se identificar com ele. E essa é uma das histórias mais sérias também do Homem-Aranha, que é uma história que envolve uns vilões que eu acho mais interessantes do Homem-Aranha, que é um vilão que ele tem um único objetivo como a caça do Homem-Aranha. E ela também tem uma cena polêmica de suicídio, que é uma coisa assim, bem forte para se colocar nos quadrinhos, né? O Espetacular Homem-Aranha, O Nascimento de Venom. A gente viu que a origem do traje preto do Homem-Aranha é no Guerras Secretas, mas no Origem de Venom ele traz o traje preto pro Ed Brock e cria um dos grandes vilões do Homem-Aranha, que mais tarde acabou virando um herói e teve até aí seu próprio filme de sucesso. O Incrível Hulk, Gritos Silenciosos. Essa é a história, uma das histórias icônicas do Hulk. O Hulk ele é um personagem que é muito conhecido, principalmente por causa da série antiga. Atualmente as pessoas conhecem ele, lógico, por causa também do universo cinemático da Marvel. Mas o Hulk, ele é um personagem que ele teve uma certa exploração interessante nos quadrinhos também. Essa história aqui traz a origem do Hulk cinza. Que originalmente o Hulk era pra ser cinza, mas na impressão ele acabou ficando verde. Essa é a história. Quando foi feita a impressão dos quadrinhos, a camada de cinza ficou verde e aí todo mundo achou que o Hulk era verde o resto dos tempos. Então, se hoje o Hulk é verde, é por causa disso. Wolverine Arma X, essa é uma outra história de origem do Wolverine. Enquanto Wolverine se passa com uma história no Japão, o Wolverine Arma X ele conta a história da implantação da Adamantium no Wolverine e a participação dele no projeto Arma X, que é um projeto militar. Eu acho que tem uma arte fantástica essa história, uma narrativa muito legal. Essa eu considero uma das melhores histórias que poderia ser adaptada para o cinema do Wolverine. Marvels, esse é um quadrinho dos anos 90 que eu acho que mudou, de certa forma, os quadrinhos dos anos 90, graças a Deus. E é o quadrinho que criou destaque pro Alex Ross e a arte dele. Marvels, ele traz uma escrita fantástica do Kurt Busiek e ele traz os super-heróis para um cenário bem real e a visão, na verdade, de todo o quadrinho é por uma visão de um homem normal, de um repórter vendo os super-heróis como uma coisa real. Então a arte é realista e a visão do roteiro também é extremamente realista. Então Marvels, por isso é considerado uma das melhores histórias que foi lançadas pela Marvel. Vingadores Eternamente, parte 1. Vingadores Eternamente, ele foi uma saga que foi lançada também nos anos 90, também escrita pelo Kurt Busiek. É muito boa, mas não sei se eu tenho grandes comentários a respeito dela. E ele saiu também uma segunda parte, Vingadores Eternamente, parte 2. O Poderoso Thor, Em Busca dos Deuses, Demolidor, Diabo da Guarda.
Esse quadrinho foi escrito pelo Kevin Smith. É engraçado que esse quadrinho que marcou minha infância, porque eu tenho a versão dele que saiu original pela Panini aqui no Brasil. E ele é uma história bem legal, que dá bastante destaque também a Karen Page e ao o mercenário, né? Que no original o Bullseye, que é um dos vilões que mais aparece aí do Demolidor. Justiceiro, bem-vindo de volta, Frank, do Garth Ennis. Garth Ennis ele é conhecido por não gostar muito de escrever história de super-herói, então deram o Justiceiro pra ele, que é o super-herói menos super-herói de todos. E o Bem-vindo de volta, Frank foi uma das revistas que redefiniu o Justiceiro. Então, Bem-vindo de volta, Frank, parte 1 e Bem-vindo de volta, Frank, parte 2. A arte realista Steve Dillon e a história extremamente visceral e violenta do Garth Ennis combinaram muito bem com essa história do Justiceiro, que é, com certeza, quer dizer, provavelmente é a melhor história do Justiceiro que existe. Volume 20 ainda, Homem-Aranha, Poder e Responsabilidade. Essa história aqui foi escrita pelo Brian Michael Bendis. Eu não sou um mega fã do Bendis, no caso, mas eu acho uma história legalzinha até do Homem-Aranha. Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Vocês podem reconhecer que esse nome é o nome que foi dado ao filme mais recente do Homem-Aranha, quando ele saiu pela Marvel, mas Bem-vindo de Volta ao Lar, porque ele estava saindo pela Marvel depois de ficar com a Sony por um tempo, né? Mas essa história é completamente diferente. Essa história, ela conta a história do conflito do Homem-Aranha com o Morbius, um vampiro bizarro. Homem-Aranha, nossa, mais Homem-Aranha? Sim, a Marvel tem bastante clássico do Homem-Aranha. Homem-Aranha Revelações, até que as estrelas esfriem. Esse aqui é uma continuação direta De Volta ao Lar, também é do Straczynski e do John Romita Jr. Eu achei uma pena que saiu em forma não cronológica a coleção, porque eu não consegui ler ela logo em seguida. Eu deveria ler recentemente as duas, uma seguida da outra, talvez. Novos X-Men e de Extinção, do Grant Morrison. Grant Morrison é um dos meus escritores prediletos, apesar da grande disputa dele com Alan Moore. Eu gosto pra caramba de tudo que ele escreve. E não é diferente. Tudo que ele escreve, mesmo dentro dos quadrinhos de super-herói, ele consegue fugir muito do normal. O Age de Extinção, eu acho uma das histórias mais interessantes do X-Men. E também a continuação dele, pelo Grant Morrison, X-Men Imperial. Os novos X-Men, né? Imperial. Eu acho que toda a saga dos X-Men pelo Morrison foi uma coisa que adicionou muito à história. Ele conseguia causar grande impacto. Homem-Aranha Azul. Essa história é legalzinha, apesar de ser escrita pelo Jeff Lieb, que eu também não gosto nem um pouco, em geral, das histórias dele, mas eu acho uma história ok do Homem-Aranha, e eu acho bizarro só uma história ok estar na coleção de grandes clássicos da Marvel. Eu acho que tinha história muito melhor pra sair. Então, continuando, Wolverine Origem. Essa foi a história que contou a verdadeira origem do Wolverine, no Canadá, que ele nasceu no século XVIII com um nome X, eu não lembro qual que é. Mas essa história ficou famosa, acho que ela até saiu na mídia, assim, na época. De vez em quando tem umas historinhas, assim, que tem um destaque extra por causa disso. Capitão América, O Novo Pacto. Eu acho uma história legal também do Capitão América, senão um pouco ufanista, pra variar. Os Supremos. Super-Humanos. Os Supremos é do Ultimate, Marvel Ultimate. É uma história alternativa da Marvel, um mundo alternativo que eles puderam dar uma origem diferente para os Vingadores deste universo. Os filmes da Marvel, eles têm uma inspiração muito forte nos Supremos. Os Vingadores e os heróis em geral, tipo, a origem dos heróis em geral, ela teve uma forte inspiração nas histórias dos Ultimates. E o volume 2, Os Supremos, Segurança Nacional. Eles têm um modelo bem diferente aí dos Vingadores originais. Foram escritos pelo Mark Millar. Ele tenta incutir muito mais realismo, mas às vezes eu acho que ele exagera, colocando umas coisas meio esdrúxulas pra falar que é realista, assim. Tipo, violência doméstica, ou entre heróis, ou incesto entre heróis. Eu acho bizarro, assim. E depois ele fica pior ainda, os Supremos, em coisas muito mais bizarras. Quarteto Fantástico, inconcebível. Quarteto Fantástico definitivamente não é o meu grupo favorito de super-heróis. Na verdade, acho que talvez seja o meu grupo menos favorito. Mas essa história até que Você menos gosta. é o grupo que eu menos gosto. Mas essa história do Mark Waid é razoável até.
aceitável ler. Quarteto Fantástico, Ações Autoritárias, ele é uma continuação direta também desse último Quarteto Fantástico, mas é bem legal até, essa história ela desenvolve muito bem, principalmente por causa do vilão do Quarteto Fantástico, que é a melhor parte, na minha opinião, que é o Doutor Destino. 1602, Marvel 1602, escrito pelo Neil Gaiman, ele tem o toque típico do Neil Gaiman, eu acho uma boa história e tal, eu não acho tudo isso que o pessoal acha, nossa, maravilhoso, fantástico, genial, super inteligente, eu acho o Neil Gaiman, assim, um quadrinista ok quando se trata de Marvel e coisas assim. No Sandman ele é bem melhor, mas nessas histórias dele regulares, que eu não acho que ele se revela um quadrinista muito superior aos outros. Guerra Secreta. Guerra Secreta é uma... Não confunda com o Guerras Secretas, que foi aquele outro que a gente viu. Esse aqui é uma outra história. E é uma história que eu acho muito legal. Uma história sobre o Nick Fury juntando um grupo de super-heróis pra fazer um ataque não autorizado pelo governo a um país. Um país que, na verdade, é uma tirania, assim. Um país que é uma ditadura. E eu acho que é uma história... o primeiro jogo do Marvel Ultimate Alliance tem bastante inspiração nessa história. Começa a partir dela. Vingadores A Queda. Vingadores A Queda é do Brian Michael Bendis. Acho que é uma das melhores historinhas aí do Bendis. Ele causou muitas mudanças nos Vingadores, matou um bocado de personagens, destruiu outros personagens, e ele trouxe um poder imenso para um dos Vingadores, no caso a Feiticeira Escarlate. Mulher Hulk, mulher solteira à procura. Muita gente acha muito estranha a história da Mulher Hulk. Ela é a prima do Hulk que virou uma heroína depois de receber uma transfusão de sangue dele. Mas Mulher Hulk é uma personagem muito bem feita e divertida, engraçada, sem falar que ela tem uma história paralela interessante da profissão dela. Ela é advogada, no caso, especializada em casos de super-heróis. Surpreendentes X-Men, superdotados. Eu me lembro que essa aqui foi a segunda que saiu da coleção inteira, porque a coleção você tinha que comprar ela totalmente fora de ordem, você não pegava desde o início. Essa história, ela continua os eventos ainda das histórias do Grant Morrison. Eu gostei que essa linha dos X-Men, ela seguiu bem todos os eventos que estavam ocorrendo, ela não ia ignorando, e isso que eu acho legal. X-Men eu acho uma equipe fantástica, eu só acho que ela não combina com o mundo da Marvel, com o mundo que existe os Vingadores e os X-Men ao mesmo tempo. Eu acho que não funciona muito bem, ainda mais para justificar todo o preconceito contra os X-Men por eles terem superpoderes, sendo que existem, sei lá, dezenas, às vezes centenas de pessoas com superpoderes no mundo. X-Men Perigoso, do Joss Whedon, também uma continuação direta do Superdotados, e continua a história diretamente, na verdade, parece que é um arco de história só, as duas, tanto que elas são o volume 36 e 37 aqui. Elas só que mudaram de nome, então elas não aparecem como arco número 1 e arco número 2. Pantera Negra, quem é o Pantera Negra? Do Reginald Hudlin. É uma história de introdução ao Pantera Negra, porque o personagem do Pantera Negra em si, ele é antigo, só que ele carecia de ser reintroduzido no universo da Marvel recentemente, porque muita gente ignorava o personagem. É uma história ok, assim, não é lá essas coisas. Motoqueiro Fantasma, Estrada para a Nação. Motoqueiro Fantasma eu acho que um personagem, assim, não tem nenhum apelo pra mim. E essa história também é fraca, sei lá. Não ligo. Dinastia M, essa história eu acho uma história bem legal, é outra que o Bendis acertou. Eu não gosto muito das coisas dele, mas eu acho que ele acertou a mão nessa história da reformulação do universo com os mutantes ao centro. Isso tudo culpa da Feiticeira Escarlate. Essa história aqui ainda é uma continuação de toda a história que tá rolando com os X-Men e do Vingadores A Queda. Dinastia M, o herdeiro. Apesar de ter um nome, na verdade essa história ela explora o Mercúrio, né? A gente tá vendo o personagem que é o filho do Magneto e todo o que ocorre com ele após os eventos de Dinastia M. Então não é essencialmente uma história da Dinastia M, é só uma decorrência. Os Novos Vingadores, Motim. Eu acho uma história razoável também. Essa é aquelas histórias do Bendis que eu acho que não causa grande impacto. Eu achei legal, mas... Homem de Ferro Extremis, do Wayne Ellis. Essa eu acho que é uma das histórias que redefiniu o Homem de Ferro. Ela mudou totalmente a cara do personagem e
as histórias atuais, os quadrinhos... Não, os filmes atuais, eles são muito inspirados nessa nova cara que foi dada ao personagem pelo Warren Ellis, e principalmente nessa história do Extremis. O terceiro filme, ele é severamente inspirado nesse aqui, só que tipo, com umas mudanças bem drásticas que acabam tornando tudo muito diferente. Capitão América, Tempo Esgotado, do Ed Brubaker. Essa é uma história que eu acho bem legal. Eles exploram a história do Capitão América ainda na Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, quando a coleção da Marvel saiu em outros países, essa coleção de graphic novel, saiu outro quadrinho no lugar desse Capitão América. Eu não sei por que eles escolheram trazer esse pro Brasil. Capitão América, o Soldado Invernal. Agora acabei de me lembrar porque eles trouxeram pro Brasil. Esse aqui conta a origem do Soldado Invernal. O Tempo Esgotado, ele conta uma história pré essa história. Então eles escolheram... Foi mais ou menos na época que tava saindo, acho que o Winter Soldier aqui no Brasil. Então eles escolheram dar uma ênfase maior à história de origem do Bucky. O Incrível Hulk, Planeta Hulk, parte 1. Essa é uma história que eu acho muito boa do Hulk, tanto que ela inspirou o Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, ele pega grande parte da história do Planeta Hulk, aquela história do Planeta Sakaar, da Arena, tudo mais, são as histórias do Planeta Hulk, só não tem o Thor, na verdade, nele. Planeta Hulk é uma história fantástica do Hulk, eu nunca achei que eu fosse gostar do Hulk como eu gostei nessa história. Tem o Planeta Hulk parte 1 e o Planeta Hulk parte 2, e ela gerou uma historiazinha depois. Eu acho que ela tá vindo mais pra frente aqui, vai demorar ainda alguns. Quarteto Fantástico, O Fim. Acho que é o tipo de nome que eu gostaria em uma revista do Quarteto Fantástico, porque eu não gosto do Quarteto Fantástico. Zumbis Marvel. Essa é um quadrinho que ganhou muitos prêmios, etc. Eu acho, assim, meio bobinho, apelativo, a história de um vírus zumbi que pega severamente nos super-heróis, eles ainda continuam inteligentes, mas com uma fome por carne humana, e continuam com seus superpoderes. Eu acho que sim, uma história divertida, mas eu não acho que merece toda essa tensão e essa premiação que ela recebeu. Ela foi escrita pelo Robert Kirkman, que vocês devem conhecer por escrever outra historinha de zumbis, que é o The Walking Dead. Guerra Civil, uma das histórias mais conhecidas da Marvel. Eu gosto bastante dessa história, a história do Mark Millar, e a gente conhece o Capitão América Guerra Civil, terceiro filme, que tem uns moldes parecidos com essa história aqui. E eu acho uma história muito, muito boa. E também o Marvel Ultimate Alliance 2, ele começa com Guerra Secreta e na verdade depois se desenvolve no Guerra Civil a história. Eu tô falando do Marvel Ultimate Alliance porque é um dos meus jogos cooperativos prediletos. Capitão América, morre uma lenda. Essa é a história da morte do Capitão América no fim do Guerra Civil, que ela encerra drasticamente aquela história. E a gente sabe que, lógico que ele não morreu, ou não morreu permanentemente, mas é uma história bonitinha até. Thor, Renascer dos Deuses. Essa é uma história que o Thor começa a recriar Asgard no nosso mundo. Também é uma história que veio a acontecer no universo cinemático da Marvel, mas eles usaram a discussão da Hela, do Thanos e tudo mais para trazer os Asgardianos aqui pro planeta. Nessa história é Sol Ragnarok. Doutor Estranho, O Juramento. Acho que foi a única história do Doutor Estranho que saiu nessa coleção, mas ela é bem legal. Eu gosto bastante das histórias do Doutor Estranho, ela sempre tem umas esquisitices. E foi escrita pelo Brian K. Vaughan, que é um dos meus quadrinistas prediletos. Eu gosto muito de tudo que ele escreve. Normalmente os diálogos dele, os textos dele são excelentes. Eternos, do Neil Gaiman. Essa aqui é uma exploração dos Eternos no universo Marvel. O Neil Gaiman tentou trazer umas coisas novas aqui pro universo Marvel. Eu não achei grande coisa também. Novamente, eu não acho o Neil Gaiman isso tudo. Capitão América, A Escolha. Vocês podem ver que tem, nossa, uma cacetada de revistas do Capitão América. Todas elas na minha cabeça parecem uma história única. Eu acho isso legal até, porque forma uma consistência em relação a todas elas. Hulk contra o Mundo. Então, essa história aqui é a decorrência do planeta Hulk. Depois do Hulk ser exilado pelos heróis mais poderosos da Terra aqui, porque consideram ele um risco pro nosso universo, ele vai parar no outro planeta, faz o planeta Hulk, volta com um exército conquistador e super forte e começa a lutar contra todos os heróis do universo Marvel. Essa é uma história bem interessante, apesar de eu achar um exagero o poder que foi dado ao Hulk, mas ela termina de forma até satisfatória.
Thunderbolts, Fé em Monstros. Essa aqui é do Warren Ellis, mas Thunderbolts ele foi criado originalmente pelo Kurt Busiek, e eu gosto pra caramba dessa equipe. Os Thunderbolts eles são uma equipe de antigos vilões, na verdade. Eles são como se fosse o Suicide Squad da Marvel. Só que, originalmente, eles foram criados como super vilões que estavam fingindo que eram heróis, e não, tipo, super vilões que eram obrigados a serem heróis, como é o caso do Suicide Squad. Depois eles acabaram se tornando super vilões que são obrigados a serem heróis, mas eu gostava da história original mesmo. Wolverine, o velho Logan. Velho Logan, vocês devem reconhecer pelo último filme do Wolverine que saiu, que é o Old Man Logan, e ele tem uma ideia parecida, de meio quase pós-apocalíptica, e desse Wolverine bem velho, batido e cheio de problemas. É uma história legal também, tanto pelo cenário como pela narrativa. Invasão Secreta. Invasão Secreta, ele explora a história dos Skrulls invadindo o nosso planeta, e tem umas historinhas bem interessantes no final, que criam uma série de decorrências muito importantes para o universo Marvel. Tem gente importante que morre nessa história, um monte de coisa. Essa história é considerada um super clássico, eu acho ela legal, mas eu não acho ela no mesmo nível de Guerra Civil, essas outras histórias. Ela também é do Brian Michael Bendis. Eu acho que o Bendis tentou recriar o sucesso da Guerra Civil com Invasão Secreta, mas, na minha opinião, ele não teve o mesmo sucesso. E, finalmente, meu último quadrinho da Marvel, O Cerco, também do Brian Michael Bendis. O Cerco é a história dos heróis do mundo, tipo, principalmente os Dark Avengers, os Vingadores liderados pelo Osborn, atacando Asgard, considerando Asgard como um estado invasor nos Estados Unidos. E eu acho uma história, assim, legal, mas ela é mais legal com os tie-ins. Os tie-ins são os quadrinhos que vêm entre as histórias principais, só que compõem só a história principal. Vamos começar agora com os quadrinhos da DC. Começando primeiro com Watchmen, do Alan Moore. Na minha opinião, é provavelmente o melhor quadrinho de super-heróis que teve de todos os tempos. Talvez o melhor quadrinho em geral. Watchmen é um quadrinho difícil de falar em poucas linhas, porque ele tem tantos temas e ele é tão bem feito. Mas ele é bem escrito, bem desenhado. Eu acho que ele é um quadrinho redondo em todos os sentidos. Vou começar aqui. Dos 952, eu tenho alguns em capa dura. Eu tinha a coleção dos 952 em brochura quase completa. Depois eu acabei me desfazendo dela. Mulher Maravilha Sangue, do Brian Azzarello. Mulher Maravilha Direito de Nascença. E Mulher Maravilha Força. Tem um quarto aí que eu acho que é Guerra, alguma coisa assim, que eu não tenho ainda. Essas histórias, elas renovam, na verdade, o universo mitológico da Mulher Maravilha. Mas antes dessa renovação, houve outra renovação pela Mulher Maravilha do George Pérez, que é considerado, talvez, a Mulher Maravilha definitiva. A Mulher Maravilha do George Pérez, essa coleçãozinha do Lendas do Universo DC que saiu pela Panini, eu acho uma das melhores coisas que já saiu da Mulher Maravilha em geral. Então, volume 1, volume 2, volume 3, eu sei que tem um volume 4 também, mas eu também não tenho ele ainda. Superman, Entre a Foice e o Martelo, uma das minhas histórias prediletas de Elseworld, do Mark Millar, no caso. Ela foi... Superman, Entre a Foice e o Martelo, eu já falei isso aqui na resenha, mas ele escreveu essa história para a DC não publicou a história, aí ele foi pra Marvel, escreveu Guerra Civil fez sucesso, e a DC lançou essa história na trilha do sucesso do Mark Millar por causa do Guerra Civil, e também fez sucesso com essa história, porque a história é bem feita também, é bem escrita pra caramba, e a ideia de, se o Superman tivesse caído na União Soviética ao invés dos Estados Unidos, e se ele tivesse se tornado um ícone comunista e obrigado o resto do mundo a ser comunista também, através de sua imensa força. E substitui-se Stalin, na verdade, quando Stalin morre. Essa história é uma das minhas histórias prediletas de Elseworld, uma história que trata de política. Eu acho que ela não trata a política de forma maniqueísta, ela é inteligente, a história é interessante. Então eu acho que essa é uma das melhores histórias para você ler sobre Superman. Batman, o retorno de Bruce Wayne. Aqui tá fora de ordem, mas o retorno de Bruce Wayne é depois do Crise Final, na verdade. Em Crise Final, o Bruce Wayne ele é teoricamente morto pelo Darkseid, mas depois você descobre que o raio do Darkseid, Omega Ray lá dele, não mata ele, apenas... Aqui tem o Superman segurando o Batman, todo carinhosamente no Crise Final. Crise Final faz parte das linhas Crise da DC. A DC ela tem diversas mega sagas, são consideradas
crise, começa com Crise das Infinitas Terras, depois foi pra crise de identidade, teve crise final, teve uma série de crises, e o crise final, a grande combinação dele seria a morte do Batman, depois a gente descobre que ele não morreu, ele tá perdido no tempo, por isso que tem o retorno de Bruce Wayne. Piada Mortal, do Alan Moore, considerada talvez a história definitiva sobre o Coringa, a história que melhor define o personagem. Não é uma história de origem exatamente, mas é uma história que define muito bem o personagem em geral. E foi escrito pelo Alan Moore, que talvez seja o melhor escritor de quadrinhos. Batman, Ano 1, do Frank Miller. Essa é uma história da ideia sobre a origem do Batman, como seria o primeiro ano de combate ao crime dele. Eu acho uma das histórias mais legais do Batman. Eu gostaria que o Batman Begins tivesse sido mais baseado nessa história, na verdade. Batman Terra 1, esse aqui é uma história de origem alternativa. Eles contam em um outro universo. Nessa aqui, por exemplo, tem diversas mudanças, na verdade. Tem tanta coisa que não carece de se falar. Mas eu acho muito legal a série do Terra 1 por ela poder explorar muitas coisas diferentes. Tem também o Mulher Maravilha, Terra 1, saiu recentemente, foi escrita pelo Grant Morrison, tem uns temas bem diferentes, eu até fiz a resenha dela. E Superman Terra 1. Eu acho que aqui no Brasil, o Superman Terra 1 tem até volume 2 e volume 3, e o dele é um dos mais legais, o Terra 1 também. Eu acho que vale a pena dar uma conferida, Terra 1, uma das melhores histórias do pessoal da DC. Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Outra história do Alan Moore. Teve uma época aí que a gente tava no frisson de Alan Moore, de sair quadrinho de Alan Moore de tudo. Os caras caçaram tudo que tinha de antigo do Alan Moore e relançaram aqui no Brasil. Essa história é legal até, é boa, como tudo que o Alan Moore escreve, ela é bem escrita. E no caso, eu acho que valeu a pena. Minha coleçãozinha só de Lanternas Verdes aqui. Lanterna Verde, Tropas Lanternas Verdes, o Lado Negro do Verde. Essa história, ela estrela o Guy Gardner, que é um dos lanternas mais queridos do lá fora. Eu achei legal, ele não é meu predileto é o Hal Jordan, mas eu acho bem legalzinha a história. Lanterna Verde, Hal Jordan, Procurado. Eu gosto bastante dessa história, no caso. Eu gosto muito da história dos Lanternas Verdes por ser uma história praticamente de ficção científica, na verdade, na minha opinião. Porque é a história de policiais do espaço e os anéis, eles são armas tecnológicas, na realidade, né? Lanterna Verde, Origem Secreta. Essa é uma história fantástica que eu acho do Lanterna. Ele dá a série Origens Secretas dá uma nova origem pros personagens, mas sempre recontada de uma maneira mais original, mais interessante. Legião, Origem Secreta. Legião, eles são um grupo de super-heróis. Na verdade, eles chamam Legião dos Super-Heróis, né? Mas é um nome meio idiota. E aí acabou mudando pra só Legião. Eles são do extremo futuro do universo da DC. Tem um grupo com poderes bem diversos. E eu acho que tem uns heróis muito interessantes dentro do Legião. E muitas histórias interessantes também. Tirando um herói que come as coisas. Tem um herói que o poder dele é digerir coisas. É bizarro. Batman, o Filho do Demônio. Nossa, tá bem desgastado isso aqui é horrível. Eu não sei por que ficou desse jeito, isso aqui tava guardado, bem acondicionado. Batman, o Filho do Demônio, ele explora o relacionamento do Batman com o Ra's al Ghul e a Talia al Ghul, na verdade, e todo esse universo da Liga dos Assassinos. E sem falar que ele conta, de certa forma, a origem do Damian Wayne, que quem não sabe é o quarto Robin e é o filho do Batman. Superman, grandes astros Superman. Essa é a história do Grant Morrison, na minha opinião, é a história definitiva do Superman. Do Superman individualmente. É a melhor história do Superman que já teve. Essa história é extremamente emocional, inteligente, divertida, de certa forma. O Grant Morrison ele consegue captar muito da essência do personagem, sendo que ele é um cara, assim, que eu acho, às vezes, super cínico, mas com o Superman ele não é. Ele consegue ser esperançoso. Coisa que o Zack Snyder, por exemplo, não é. Cavaleiro das Trevas, edição definitiva. Esse é o quadrinho do Frank Miller que mudou os quadrinhos dos anos 80. Esse quadrinho, ele alterou a figura do que era o quadrinho, de como se definia o quadrinho e qual era a qualidade, e se quadrinho era uma forma de literatura ou não. Quadrinho é uma forma diferente de literatura, mas é uma forma literária, sim. E esse quadrinho foi o grande culpado por isso. O grande culpado, né? O grande culpado por, de certa forma, terminar com a Era de Prata dos quadrinhos, que é aquela era do Batman colorido e coisas bizarras, assim. Então, esse quadrinho, eu acho ele muito especial em muitos sentidos. É um dos melhores quadrinhos que já teve de todos os tempos.
E eu acho uma pena que a adaptação cinematográfica dele tenha sido Batman vs Superman, que é um filme horroroso, na minha opinião, porque esse quadrinho é genial. Talvez o meu quadrinho predileto da DC, tirando o Watchmen, que não conta exatamente da DC, mas esse é dentro do universo DC. O Reino da Manhã foi desenhado pelo Alex Ross e escrito pelo Mark Waid, que eu acho uma equipe absolutamente campeã. E ele foi feito depois que o Alex Ross fez um mega sucesso com o Marvels. Reino da Manhã é a versão da DC do Marvels, e eu acho a melhor história dentro do universo DC. Quando eles passam bem no futuro, quando o Superman já está aposentado, essas coisas, e uma nova leva de heróis combate o crime de uma forma totalmente diferente, extremamente violenta. Na verdade, esse quadrinho ele é um comentário sobre o que estava ocorrendo nos quadrinhos dos anos 90. E o Alex Ross e o Mark Waid quiseram fazer uma crítica a respeito daqueles quadrinhos super edgy dos anos 90. Principalmente a onda Rob Liefeld, Wildcats e o início da Image, que é uma coisa horrorosa. Hoje em dia a Image lança os melhores quadrinhos do mundo, e é bizarro que eles nasceram como uns caras fazendo heróis super violentos, assim, de uma forma ridícula, na verdade. Esse aqui não é exatamente um quadrinho, mas é um almanac, The Essential Wonder Woman Encyclopedia, o guia definitivo para a Princesa Amazonas. A Mulher Maravilha é a minha heroína predileta, na verdade. E esse aqui foi um presente da Thaís, que ela trouxe dos Estados Unidos pra mim. Originalmente eu gostei pra caramba. Eu gosto bastante das curiosidades do universo da Mulher Maravilha. Principalmente porque ela é uma heroína que tem muito a ver com magia. Eu gosto tanto dela como do Thor por causa disso. Agora que eu terminei os meus quadrinhos da DC gerais, vamos ver a coleção de graphic novels que a Eagle Moss lançou. No geral, essa coleção tem uma qualidade muito inferior na questão, assim, quais histórias foram escolhidas para fazer parte dela, em relação à coleção da Marvel da Salvat. Apesar disso, tem algumas histórias dessas que são clássicas, são muito boas, mas, infelizmente, ela peca muito. Mas, como vocês podem ver, a lombada é muito mais legal. A lombada é com essa imagem aí do Alex Ross, contando com todos os heróis e todos os vilões. Na verdade, teve uma tremenda sacanagem que a Eagle Moss fez, que essa lombada aqui, ela termina na metade. E aí você teria que comprar mais 60 livros para ter a lombada por completo. Então, mas eu tenho só a primeira leva dos quadrinhos, eu não tenho a segunda. Então eu não tenho os 120, eu tenho apenas os 60 primeiros. Vamos começar aqui. Batman, Silêncio, parte 1. E Silêncio, parte 2. É do Jeff Lemire. Silêncio é um personagem que é uma versão má do Batman, só isso. Superman, o último filho. Essa história eu gosto bastante de Superman. É uma história sobre o impacto do Superman aqui no nosso mundo e sobre o sentimento dele como sendo o último kryptoniano. Liga da Justiça, Torre de Babel. Esse é um super clássico das histórias da Liga da Justiça, principalmente porque é a ideia de que o Batman tem um plano para derrubar cada um dos personagens da Liga da Justiça. É particularmente interessante e óbvia essa história. Superman e Batman, Inimigos Públicos. Outra obra do Jeff Lemire, outra obra que eu acho muito fraca. O Longo Dia das Bruxas, outra obra do Jeff Lemire. Tipo, tem uma época que a DC simplesmente entregou as chaves da casa pro Jeff Lemire. Falou assim, escreve aí o que você quiser, tudo, do Batman e do Superman. Ao Longo Dia das Bruxas também, parte 2. Longo dos Dias das Bruxas é uma história um pouco melhor, mas não muito. Superman, o Homem de Aço, outra grande história do Superman, outra história muito boa. As histórias do Superman sozinho, dessa coleção, eu acho que foram muito bem escolhidas. Mas as histórias que são Superman e Batman, Inimigos Públicos em geral, essas coisas que é tudo do Jeff Lemire. Liga da Justiça da América, ano 1, parte 1 e parte 2. Eu gosto pra caramba dessa história, uma história de origem da Liga da Justiça. É uma equipe que eu gosto. Não do filme. O filme eu detesto, mas a Liga da Justiça é uma equipe que eu gosto bastante. Batman Morte em Família, é uma história super clássica, a história da morte do segundo Robin, que é o Jason Todd, que era um Robin insuportável, que os fãs quiseram que ele morresse, foi feita uma votação e os fãs votaram para que ele morresse, e ele foi morto e continuou morto por muito tempo. Lex Luthor, o Homem de Aço. Lex Luthor é um dos meus vilões prediletos, se você contar tanto DC como Marvel, e eu gosto muito das explorações das histórias dele, e da ideia de quem é ele, por que ele quer fazer o que ele quer fazer, porque ele odeia o Superman, esse tipo de coisa. Liga da Justiça Terra 2, a história da Liga da Justiça extremamente maligna do outro universo, e como sempre, o personagem alternativo do Batman é sempre o Coruja. Terra 2 é uma história interessante, bem feita, e teve recentemente, acho que o Forever Evil foi uma história, um arco de história que trouxe eles novamente pra DC, que eu achei legal.
Superman e Batman, Supergirl, ok, outra história de Superman e Batman, que Jeff Libby, para variar. Batman, Nascimento do Demônio. Essa história eu acho legal. Essa história se conecta com aquela outra que eu tenho separada, que é do Filho do Demônio. E é também a história de Ori, essa história do envolvimento do Batman com a Liga dos Assassinos, e com o Ra's al Ghul, e a origem do Damian. Eu tenho o Nascimento do Demônio, parte 2 também aqui. Pra quem não sabe, tem esse nome porque o líder da Liga dos Assassinos, que é o Ra's al Ghul, é chamado de a Cabeça do Demônio. E por isso que acaba recebendo esse nome. Mulher Maravilha, o Círculo, outra personagem que os poucos quadrinhos que saíram na coleção foram fantásticos, é a Mulher Maravilha. As histórias que vieram nessa coleção também são legais, a Mulher Maravilha. A história aqui é da Gayle Simone, que é uma das melhores quadrinistas da DC. Atualmente acho que ela tá escrevendo até Conan e Red Sonja, mas ela escreveu uma boa época o Suicide Squad, o Mulher Maravilha, uma série de outras coisas bem legais. Superman, Brainiac, outra história muito boa do Superman, no caso. O Brainiac eu acho um bom vilão, um personagem interessante para a história do Superman em geral. Liga da Justiça da América, O Prego, outra história clássica, assim como Torre de Babel, eu acho essa história muito legal. As revistas da Liga da Justiça aqui também são boas. O Prego é uma história que explora se o casal dos Kents, a Martha e o Jonathan, tivessem furado o pneu bem no dia que eles tivessem ido buscar, que eles teriam encontrado o Clark caído na nave. Então, se outra pessoa tivesse encontrado o Clark Kent, como isso diferiria, como isso alteraria o mundo? Então, é aquela história de, por causa de um prego perder um cavalo, por causa de um prego perder uma ferradura, por causa de uma ferradura perdeu-se um cavalo, por causa de um cavalo perdeu-se uma batalha, por causa de uma batalha perdeu-se a guerra, por causa da guerra perdeu-se um reino, então por causa de um prego perdeu-se o reino. Então essa é a mesma ideia, tipo, a mudança que um prego causa no universo DC inteiro. Novos Titãs, Contrato de Judas. Eu acredito que essa seja a história mais famosa dos Novos Titãs, que é a ideia... O principal vilão dos Novos Titãs sempre foi o chamado Exterminador, né? Que é também conhecido como Deathstroke. Nessa história aqui, ele infiltra uma dupla dentro dos Novos Titãs, eles se tornam parte do time, e mais tarde eles acabam traindo, por isso que chama o Contrato de Judas. E essa história se tornou muito icônica, tem morte, tem coisa muito legal se desenvolvendo dentro dela. Ela conseguiu separar os Novos Titãs como grupo do Liga da Justiça, eles não se parecerem só com um bando de covers do Liga da Justiça. Mulher Maravilha, Batman e Superman, Trindade. Essa história aqui, ela traz a união do Trinity, da Trindade, que são os três grandes heróis da DC, os três grandes heróis que formam a Liga da Justiça, que é o Batman, Superman e Mulher Maravilha. Nada mal essa história também, até que é bem legal. Mulher Gato, Um Crime Perfeito. Eu achei interessante que essa coleção escolheu trazer diversas histórias da Mulher Gato. Mulher Gato nunca é uma personagem que tem grande destaque nas histórias da DC em geral. E olha só, saiu 2 seguidos. Mulher Gato, A Trilha da Mulher Gato. 2 histórias diferentes da Mulher Gato. Superman, A Morte de Superman, talvez um dos quadrinhos que chamou mais a atenção da mídia durante os anos 90. Criou o Superman azul, Superman vermelho, uma série de Supermans diferentes depois. Todo mundo sabia que o Superman ia voltar, mas foi a sacanagem. Como diria o vídeo lá do Max Landis, na verdade, o que morreu foi, na morte do Superman, foi a morte no universo dos super-heróis, porque a morte do Superman criou a ideia de que os super-heróis voltam, porque o Superman volta, depois na história, obviamente, e criou depois a onda de ressurreição de super-heróis, porque não havia mais impacto em matar os super-heróis, e aí todos eles começaram a voltar. Hoje em dia a gente já tem o Hal Jordan, Barry Allen, todos os super-heróis que morreram em grandes eras impactantes acabaram retornando. Lobo, Sem Limites. Lobo é um dos personagens prediletos meus da DC, mas ele tem que ser bem utilizado, ele é um personagem satírico, na verdade, ele é um personagem feito para ser engraçado e não sério. Quem leva o Lobo a sério, quem acha o Lobo um personagem sério e interessante, na verdade, sinto te falar, você é meio bobo, cara. Porque o Lobo, ele é um personagem feito para ser cheio de defeitos, inclusive defeitos morais. Então, se você acha legal os defeitos morais, você é problemático. Mulher Maravilha, Paraíso Perdido. Como eu disse, todas as histórias da Mulher Maravilha que vieram nessa coleção são boas, são legais.
O Paraíso Perdido é uma história bem diferente aí da Mulher Maravilha, mas que tem uma arte fantástica. Liga da Justiça da América, Justiça, parte 1 e Justiça, parte 2. Essa historinha aqui, eu tinha já ela em uma versão única. Essa história é bem legal. Essa história da Liga da Justiça, como as outras histórias da Liga da Justiça que vieram, são boas. Superman e Batman, Poder Absoluto. Deixa eu ver. Jeff Libby. Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda, Novo Amanhecer. Essa história é uma história mega icônica do Hal Jordan, que é a história dele se revoltando contra os Lanternas Verdes. Essa história está diretamente ligada à história da morte do Superman, porque durante a morte do Superman tem a destruição de Coast City pelo Cyborg Superman, junto com um outro vilão, eu não me lembro agora quem que é. Mas quando o Lanterna Verde tenta reconstruir a cidade, ele é punido pelos Guardiões, porque eles consideram que ele tá fazendo uma coisa egoísta com o anel, e isso é proibido entre os Lanternas. E aí ele fica putaço com os Guardiões, e ele decide que ele vai se ver com eles. No final das contas, ele acaba vencendo, todos os Lanternas são enviados contra ele, e ele chega no universo, vence os Guardiões, chega em Oa, vence os Guardiões e entra na bateria e absorve todo o poder da bateria dos Lanternas Verdes. No final ele acaba virando Parallax, eles descobrem por que os Lanternas Verdes tinham fraqueza contra a cor amarela, que era uma coisa bem idiota. Arlequina, Prelúdios e Trocadalhos. Eu odeio a Arlequina e eu odeio esse quadrinho. Eu acho uma personagem extremamente forçada. Atualmente eles fizeram um negócio um pouco melhor com ela, quando eles começaram a realmente tratar uma coisa séria, que era o caso dela ter uma relação abusiva com o Coringa e ela se livrar disso. Mas no passado ela era só tipo uma personagem cômica ridícula, assim. E atualmente eles conseguiram deixar ela melhor, mas sinceramente ainda passa longe de ser uma personagem boa pra mim. Arqueiro Verde, Espírito da Flecha, volume 1 e volume 2. Arlequina, por sua vez, teve um destaque nesses quadrinhos, porque tava saindo aí o Suicide Squad, que ela teve grande destaque, e o Arqueiro Verde foi outro que saiu um monte de quadrinho dele, porque tava saindo o Arrow, que foi uma série que teve sucesso, né? E eu acho, assim, uma decisão ridícula, porque, tipo, ele sempre foi um personagem extremamente terciário no universo da DC. Tem menos histórias do Lanterna Verde do que do Arqueiro Verde nessa coleção. Que não é porque o Lanterna Verde é meu personagem predileto, mas, pelo amor de Deus, né? Você vai fazer mais histórias com um cara que tem um arco e flecha. Batman, O Homem que Ri e Asilo Arkham. Essa aqui, das histórias do Batman, talvez seja a melhorzinha que veio nessa coleção, porque todas as outras são do Jeff Libby, né? Essa é do Ed Brubaker, por isso. DC, Nova Fronteira, volume 1 e Nova Fronteira, volume 2. Essas histórias são bem legais e elas exploram, na verdade, uma origem dos super-heróis em outra época, durante a Era de Ouro. Superman e Batman, Vingança Máxima, outra história do Jeff Libby. Mulher Maravilha, Deuses Imortais. Essa é uma história que explora a relação da Mulher Maravilha com um dos maiores vilões do universo dela, que é o Ares, que é o deus da guerra. Continuando, Batman, Estranhas Aparições. É uma história legal do Batman. Histórias clássicas. Superman e Batman, Inimigos Entre Nós. Outra história do Jeff Libby, Não Me Importo. Arqueiro Verde, ano 1. Outra história do Arqueiro Verde numa coleção de graphic novels da DC. Tipo, tem 3 do Arqueiro Verde já e uma do Lanterna. Olha a indignação. Tá certa a indignação. Batman, Cinema Cabra. Essa história do Batman é bem legal. É uma história do Batman com um quê no ar. Depois a Marvel lançou a própria linha de histórias no ar, né? Mas eu acho que as histórias do Elseworld da DC em geral são muito boas. A do Gaslight do Batman, por exemplo. Batman Descansa em Paz, tem pouca do quadrinho do Batman também. Mas o Batman faz sentido. Não só porque eu acho o Batman um personagem bom, mas o Batman tem muita história clássica, muita história antiga. E ele é um dos personagens mais adorados da DC. Eu acho que tem uma disputa ferrenha entre o Batman e o Superman. Provavelmente eu acho que o Batman é mais popular, na minha opinião. Flash, Nascido para Correr. Eu acho bem legal a história do Flash e dessa história das gerações do Flash. Eu acho que mas o Flash, curiosamente, vai ter outras. Porque começou a sair a série do Flash. Aí, na época, eles começaram a explorar. Mas o Flash é um personagem bem melhor que o Arqueiro, né?
Robin, ano 1, eu acho essa história interessante do Robin, e todas as histórias ano 1 costumam ser legais, como história de origem. Superman, Batman, Tormento. Olha só, a primeira história que não é do Jeff Lemire, e a história que eu acho melhorzinha do Superman e Batman. Entre eles. Mulher Maravilha, Olhos da Górgona, outra história bem legal da Mulher Maravilha. A maior parte das histórias, como eu falei, todas as histórias da Mulher Maravilha são boas. Inacreditavelmente vieram 4 revistas da Mulher Maravilha. Mas por quê? Porque saiu o filme da Mulher Maravilha quando tava saindo os quadrinhos. Então, graças a isso, e graças a Deus, teve essa mudança e veio. E eu gosto da Mulher Maravilha e as histórias que vieram são boas. Batgirl, ano 1, outra história legal. Tanto Robin ano 1 como Batgirl ano 1 eu acho que valem a pena. E todas as histórias ano 1 eu acho que, em geral, são bem legaisinhas. Justiça Jovem, uma nova liga. Eu acho bem legal também. Justiça Jovem, ela é como se fosse o Titans, só que diferente, vai. Flash, o retorno de Barry Allen. Barry Allen, ele morreu originalmente durante a Crise das Infinitas Terras, correndo que nem um maluco, até se desfazer. Mas né, ele estava tentando impedir o Anti-Monitor de fazer alguma coisa, não lembro o que é agora. Mas o retorno de Barry Allen cria o retorno original dele. Eu acho uma história legal e eu gosto do Flash bastante. O Barry Allen sempre foi meu Flash predileto. Desculpe quem gosta de Wally West, eu sempre preferi o Barry Allen. Assim como eu prefiro o Hal Jordan, não é porque eu gosto dos originais, até porque o Hal Jordan não é o original, é o Alan. Batman, Amantes e Loucos. Outra história do Batman, eu não sei o que tem pra falar. Essas histórias são muito parecidas às vezes, mas é uma história boa também. Arqueiro Verde, Os Caçadores, a 4º quadrinho do Arqueiro Verde. A coleção tem 60 quadrinhos, sabe? Sei lá, 5% é Arqueiro Verde, então... o Bravo e Audaz, conhecido como... Existe acho que um desenho do Batman que chama Brave and Bold, né? Os Donos da Sorte. Essa história é boa também. Até. Homem Borracha. Eu não acreditei quando eles lançaram um quadrinho desse. Pelo menos não é outro quadrinho do Arqueiro Verde. Ele é um personagem engraçado, diferente. Muito, muito, muito diferente da maior parte dos heróis que você vê. Ele não é só um cara que se estica. Ele é bizarro como ele é diferente. Mas eu gostei. Ele é um quadrinho interessante até. Liga da Justiça da América, Nova Ordem Mundial. Como a maior parte dos quadrinhos da Liga da Justiça, até que é uma boa história. Flash, Guerra de Gangues. Outra história que eu gosto, talvez mais por gostar do Flash. Superman, Legado das Estrelas, volume 1. E Superman, Legado das Estrelas, volume 2. Esse aqui eu acho sacanagem sair em 2 volumes, porque se você juntasse os dois não ficaria tão grosso assim. Mas a história em si é ok. A única que vem além do Lanterna Verde é uma que vem com o Arqueiro Verde junto. Lanterna Verde e Arqueiro Verde na estrada. Eu não consigo escapar do Arqueiro Verde das comparações. Mas eles formaram uma dupla nos quadrinhos durante um bom tempo e até que eles são interessantes porque eles têm opiniões muito diferentes. O pessoal considera assim, tipo, politicamente o Arqueiro Verde é o cara mais de esquerda e o Lanterna Verde, o Hal Jordan, no caso, seria o cara mais de direita dentro do universo da DC. E eles são amigos, mas no entanto eles estão em conflito constante. E isso é uma dualidade interessante dentro. Fora que os dois são verdes, né? Isso é uma curiosidade. E finalmente, o último, que é Flashpoint, né? Ou Flash, ponto de ignição. Essa história aqui que criou os 952, muita gente não gosta disso, mas eu gosto da história do Flashpoint, eu tenho até coleção de miniaturas do Flashpoint, etc. Alternativas da Mulher Maravilha, do Aquaman, mas Flashpoint é uma história muito disputada sobre a ideia dela, mas eu gosto, eu acho muito legal as ideias em geral dela. Acabou a DC, vamos para os quadrinhos alternativos agora. Eu não separei por editora, porque eles estavam muito separados, confusos, então a gente vai quadrinho por quadrinho. Rat Queens, volume 1, e Rat Queens, volume 2, Os Tentáculos de Nirgoth. Eu fiz já a resenha do Rat Queens, eu gosto bastante dos quadrinhos delas. Rat Queens é um quadrinho de fantasia, está sendo lançado no Brasil pela Jambô. Authority, do Warren Ellis, sem perdão. Authority é um quadrinho derivado do Stormwatch, que era uma linha que existia,
que acabou depois indo pra DC, quando a DC comprou a linha de quadrinhos em que fazia parte. The Authority eu acho um quadrinho muito, muito legal, como um grupo de super-heróis com um quesinho assim meio fascista, deles forçando o mundo a ser pacífico através dos poderes inacreditáveis deles. O Authority também traz uma dupla muito interessante, que é o Apollo e o Midnighter, que acho que aqui no Brasil ele chama Meia-Noite mesmo. O Apollo e o Meia-Noite, que são um casal gay dentro de um grupo que parece a Liga da Justiça. E claramente o Apollo é o Superman, e claramente o Meia-Noite é o Batman. Aerosmith, Guerra da Magia, eu também fiz resenha dele já. É uma história do Kurt Busiek, desenhada pelo Carlos Pacheco. Kurt Busiek, eu gosto pra caramba das histórias dele, como vocês devem se lembrar. Ele escreveu uma série de quadrinhos que eu gosto bastante, Thunderbolts, entre outras coisas. Aerosmith é uma história da Primeira Guerra Mundial, só que com magia dentro do contexto, né? Então tem magia dos dois lados, tanto do lado dos alemães como do lado dos aliados. Não chama aliados, não lembro da Primeira Guerra Mundial. Paper Girls, do Brian K. Vaughan. Infelizmente, esse quadrinho eu ainda não consegui ler, então não tenho nenhum comentário pra fazer a respeito dele, mas o Brian K. Vaughan é o meu quadrinista predileto. Teve gente que falou que o Paper Girls talvez seja melhor até do que outras histórias do Brian. Então eu fiquei muito interessado em ler o Paper Girls. Aqui tem o resto das coisas que eu tenho do Brian K. Vaughan. Na verdade, eu tenho todos os sagas também, mas eles estão emprestados, e eu tenho todas as versões de luxo do Y, mas elas também estão emprestadas. Então, Y Último Homem, volume 1, Y Último Homem, volume 2, volume 3. Esses aqui são os da Panini. Versão brochura. Eu tenho também a versão capa dura que estava saindo. Volume 4. Volume 5. Y Último Homem é um quadrinho pós-apocalíptico que explora a ideia de todos os homens e todos os machos de todas as raças possíveis do nosso planeta, tipo de animais e insetos, são instantaneamente exterminados por uma praga. Volume 6. Volume 7. E volume 8 e volume 9 e 10 estão emprestados. E o único personagem que sobrevive é o Yorick Brown e o seu macaquinho. Eles são os únicos dois machos do planeta inteiro que sobrevivem. Monsters, Despertar, da Sana Takeda e Marjorie Liu. Saiu pela Pixel aqui, eu acho fantástico. A Imagem tá lançando alguns dos melhores quadrinhos, só que é muito difícil licenciar os quadrinhos deles aqui pro Brasil. Esse quadrinho é muito legal. Quadrinho steampunk, mágico, fantástico. Esse quadrinho não é meu, na verdade, ele é emprestado, mas é o famoso Holy Avenger da linha de quadrinhos do Tormenta. Esse quadrinho explora as histórias dos personagens como a druida a Lisandra, a Niele, aquela maga seminua que tem uma roupa ridícula, entre outros diversos personagens famosos do universo Tormenta. O Perfura-Neve, que deu origem ao filme, que é com o Chris Evans, que faz o Capitão América. É uma história pós-apocalíptica em que o mundo inteiro congela e todo mundo tem que sobreviver dentro de um trem que anda constantemente. Então, o movimento perpétuo dele faz com que ele esquente. Perfura-Neve é uma história muito boa, saiu pela Aleph, é um quadrinhão. We Three, do Grant Morrison. História curtinha, mas eu acho super emocionante. Na minha opinião, talvez porque tem animais envolvidos. Espada Selvagem de Conan, volume 1, da coleção Cidadela dos Condenados. Essa aqui é da coleção morta da Salvat. A Salvat tentou fazer uma coleção estilo da Marvel, 60 volumes, só que eu acho que eles não tiveram demanda bastante. Principalmente, na minha opinião, porque ela foi lançada com um papel horroroso. Esse papel aqui, tipo, jornal, sei lá que raio de papel é esse, que mancha pra caramba, fica amarelo, é uma coisa que os fãs não queriam. Então, a Salvat fez essa cagada. Eles primeiro atrasaram meses e depois cancelaram a coleção. Ela era pra sair no início do ano passado, depois ela ficou pra outubro do ano passado, e aí até agora você viu que ela não saiu. A coleção do Edition Soleil, da Mythos. Gold Edition, adoro essa coleção. Meus quadrinhos de fantasia prediletos, talvez. Anões, foi o melhor que eu li até agora. Elfos Volume 1, é legal também. E Elfos Volume 2, também é bom. A qualidade da arte é impecável, maravilhosa. Quadrinhos da AVEC. Guardiã, eu tenho uma resenha já no canal, você pode ver também, do Robert Damen, uma história de uma detetive sobrenatural.
Canção do Cão Negro, aqui ó, volume 1 e volume 2. Ele foi escrito pelo César Alcazar, desenhado pelo Fred Rubin. Eu gosto bastante dos quadrinhos do Cão Negro. Adagio, esse quadrinho super bonito da AVEC, que eu ainda não consegui ler. Atualmente, na verdade, eu estava lendo Justiça Sideral. Ember, Crônicas da Ruiva, uma dos lançamentos mais antigos da AVEC, é do universo Storm. Silas, do Rafa Pinheiro, é o mesmo escritor do Salto também, a gente vai ver aqui, eu tenho ele. É uma história steampunk, também pela AVEC. Área Cinzenta, do mesmo universo do Juiz Dredd, do 2000 AD. O Área Cinzenta saiu pela Mitos, mas é uma história assim, mais ficção científica, mais espacial. Black Hammer, eu já fiz a resenha dos 2 volumes, Origens Secretas e Black Hammer, o Evento. Uma história bem legal, eu acho que daria uma ótima série no estilo que foi feita do Umbrella Academy. O Fantástico Gatuno, do Prodigy Studios, o pessoal aqui de São Paulo que fez esse personagem, que, na verdade, ele me parece uma mistura de Batman com Homem-Aranha, não sei porquê. Talvez seja parte da arte, seja parte da... Futuros Heróis, do Esteban Ribeiro, quadrinhos de personagens infantis, totalmente sem texto, justamente para crianças poderem aproveitar mais, as crianças que ainda não são alfabetizadas poderem se divertir com a história. Desafiadores do Destino, eu tenho uma resenha já no canal também, escrito pelo Felipe Castilho, desenhado pelo Mauro Fodra e pintado pela Mariana Guzmão. Desafiadores do Destino foi um dos melhores quadrinhos que eu li da AVEC e um dos melhores quadrinhos que eu li ano passado também. January Jones, Corrida contra a Morte e O Crânio de Mikuawa. Eu também tenho a resenha dos dois, pra quem gosta de Tintin, é um que eu recomendo fortemente. Continuando com os da AVEC, Justiça Sideral, eu li recentemente, vou fazer uma resenha, mas eu achei muito legal, do Davidson Mendes. Eu tenho o Recomeços, que é uma versão compilada, né? E tenho os 3 que saíram impressos, os 3 volumes separados. Heavy Metal, que eu recebi da Mitos. Black and White foi a melhor edição da Heavy Metal que eu li até hoje, eu achei muito legal, até queria fazer uma resenha sobre ela. E o volume 5 aí, que vem com histórias picotadas de outras histórias. O Black and White eu achei mais legal, porque ele é mais autocontido, as histórias. T-Rex, Spoilerfobia. Um lançamento bem bonitinho aí dos Ibaldos. Do Marcel Ibaldo e Marcelinho Ibaldo. As Cores do Esquisito, do Sérgio Biscaldi. Quem Matou o Caixeta, da AVEC, eu tenho resenha no canal, você pode dar uma olhada. Grande Gordo e Feliz, do Esteban Ribeiro, as tirinhas do Hector e Afonso, os passarinhos, eu acho bem legal as tirinhas deles, na verdade. O outro volume de Pequenos Heróis, do Esteban Ribeiro, esse aqui é da DC, né, o outro é a temática da Marvel, esse aqui é a temática da DC. O Livro dos Gatos, claro que eu deveria ter, né, como eu não poderia ter um livro chamado O Livro dos Gatos. Vazio, quadrinho totalmente sem texto, do João Vitor Palermo, lançado pela AVEC, bem conceitual, mas bonito pra caramba, super interessante. A versão quadrinho do Hobbit, que eu acho maravilhosa, eu acho linda, assim, muito bem feitos os desenhos, gosto pra caramba dessa versão. Eu já mostrei recentemente minha coleção zona do Ex Machina, também do Brian K. Vaughan. Eu não vou abrir, porque eu quero manter fechada por enquanto, mas essa é uma história bem legal. Minha graphic novel, Terry Pratchett, os 2 primeiros livros do Discworld, que é A Cor da Magia e A Luz Fantástica, só que em inglês, né? Color of Magic e Light Fantastic. Vou dar uma mostradinha aqui como que é a arte, pra vocês verem mais ou menos. Eu acho bem boa, bem feita. Não é o estilo de arte da capa do Discworld, mas eu acho ainda muito boa. Blood, do Pipoca e Nanquim, acho que é o único quadrinho que eu tenho do Pipoca e Nanquim, atualmente. Lazarus, volume 1 da Devir. Lazarus eu acho bem legal. História de ficção científica. Witcher, A Casa de Vidro. Eu adoro Witcher. Saiu pela Pixel aqui no Brasil. Slain, O Guerreiro Celta, da Mythos, do Prime Edition. Um dos meus alvos é ler Slain logo logo. Eu adoro as coisas de fantasia e etc. da Mythos. Mater Dolorosa, um quadrinho de luxo do Dylan Dog que saiu aqui. E Dylan Dog, eu li um quadrinho dele sem ser esse aqui, que é o de Nanquim, mas eu gostei, achei interessante.
Hellboy, edição histórica, volume 10. Hellboy, do Mike Mignola, é um personagem que todo mundo conhece, provavelmente. Mas se você não conhece os quadrinhos, leia os quadrinhos, porque eles são muito legais, muito bem feitos. Não é nada do que você espera, provavelmente. Quer dizer, a não ser que você espere que seja muito legal e muito bem feito. Aí, Mas ele costuma surpreender, ele costuma ser diferente do que as pessoas acham que vai ser a história. Mágico Vento, da Mythos também. Moonshine, do Brian Azzarello. Vocês já viram alguns quadrinhos do Brian Azzarello aqui, no caso os da Mulher Maravilha, mas ele também escreveu Batman, escreveu uma série de outras coisas para DC. A Mythos teve o prazer de lançar o Moonshine, que é da Image. E tudo que é da Image, você pode ter certeza que vai ser bom, provavelmente. Tudo que é moderno da Image. Requiem, Baile dos Vampiros, volume 2. Infelizmente eu não tenho o volume 1, então eu preciso ler. Alguém me deu um aviso que eu preciso ler o volume 1 porque ele tem uma compilação do universo. E se eu ler o 2 eu vou ficar meio boiando. Mas vamos ver, depois eu dou uma olhada. Como é que eu faço pra escapar disso? Salto, do Rafa Pinheiro também. Vocês viram já o Silas, que também é dele. E esse é o Salto. Aí eu tenho os 2 volumes do Le Chevalier em quadrinhos. Os 2 escritos pelo Cordenonce e desenhados pelo Fred Rubin, o Arquivos Secretos, e esse super legal que é Nas Montanhas da Loucura, que tem uma temática bem Lovecraftiana. Os Leões de Bagdá, do Brian K. Vaughan, que é um quadrinho se você quer chorar pra caramba, você lê esse aqui. O único volume do Saga que tá na minha casa, volume 6, mas eu tenho todos anteriores a ele. Saga talvez seja o meu quadrinho predileto atualmente. Ele é ficção científica, ele é fantasia, ele é drama, ele é completo. Projeto Manhattan, do Hickman. Ghost World, do Daniel Close. O Ghost World deu origem a um filme famoso aí, que é com a Scarlett Johansson. Bandeira do Elefante da Arara, versão em quadrinhos, do Christopher Casten Smith. Lua do Lobo, da Vertigo. Esse quadrinho aqui, na verdade, é emprestado, é do meu primo, mas ele insistiu para que eu lesse. Atômica, do Anthony Johnson e o Sam Hart. O Atômica ele foi adaptado para o Atomic Blonde, né, que é aquele filme com a Charlize Theron. E ele é uma história de espionagem, toda em preto e branco. É uma história bem legal. Eu tenho uma resenha aí, vocês podem dar uma olhada. Fragmentos de Horror, do Junji Ito, foi um dos quadrinhos lançados pela Dark Side. Dark Side tem uma linha de quadrinhos bem legal atualmente. Um foi o Atômica, na verdade, né? Eu não falei isso. E o outro, Fragmentos de Horror. Dragonero, da Mythos, foi um dos quadrinhos que eu li que eu mais gostei deles. Um quadrinho de fantasia italiano, um quadrinho de maior sucesso da Europa, que é originário de lá. E tem um preço fantástico, né? Vale a pena, tipo, uns R$30, um negócio gigantesco. Bíblia em Ação, do Sérgio Cariello. Essa é uma versão ilustrada da Bíblia, que eu acho muito bem feita, na verdade. Ela é grossinha e normalmente se encontra por um preço excelente. Grendel, preto, branco e vermelho. Grendel, do Matt Wagner, ele basicamente é um daqueles personagens que surgiu como se o Batman fosse do mal. Se o Batman fosse um cara mal. Mas o Grendel, ele é um personagem bem desenvolvido, e fala que o arqui-inimigo dele, bizarramente, é um índio lobisomem investigador. Então, mas o personagem principal acaba sendo o Grendel, que ele é um bilionário maluco, criminoso. Algumas coisas da Draco. Freak Show, Escape dos Sentidos. Delirium Tremens, é uma coleção uma compilação de quadrinhos, digamos assim, histórias em quadrinhos, contos em quadrinhos, baseados nas obras do Edgar Allan Poe. E aí a mesma coisa com O Rei de Amarelo. Foi feita a mesma ideia também, uma compilação de contos em quadrinhos, mas com uma dominância totalmente da cor amarela. Cthulhu em quadrinhos, mesma coisa, só que com Lovecraft. Do Rei de Amarelo foi feito com as coisas do Chambers, né? E Demônios da Goetia, que é baseado nas histórias de demônios da Goetia em geral, e esse com a dominância vermelha. Os 3 quadrinhos de horror da Draco, né? Juntando com o do Edgar Allan Poe, do Delirium, eles formariam uma temática parecida. Só que esses 3, eles têm uma temática de cores também. A Masmorra dos Koalas, da Peçonha. Eu tenho uma resenha desse quadrinho bem antiga aí no canal. Califor,
um quadrinho no mundo de Tormenta, que saiu. Ele é bem curtinho, estilo mangá, mas você não lê o contrário, você lê ele normal. Aí tem algumas coisas aqui do Dylan Dog, O Homem que Viveu Duas Vezes, que foi o que eu li até agora do Dylan Dog. Achei legal até. O Guardião da Memória. E a nova série do Dylan Dog. Saiu até agora o volume 1. E volume 2, Londres está em chamas. Tenho também aqui uma reedição do primeiro quadrinho do Superman, Action Comics número 1. Isso aqui vinha junto com a coleção da Eagle Moss, se você assinasse. E o Conan the Slayer, que saiu pela Dark Horse nos Estados Unidos, o volume 1 também. Tem aqui o Fruits Basket, isso aqui é da Thaís, na verdade, ela ficou um tempão sem abrir. Volume 1, Fruits Basket. Eu vou mostrando os volumes, não vou falar qual é o número do volume, aí eu falo um pouco sobre o mangá. O Fruits Basket é uma história, muita gente chama de shoujo, né, que é um quadrinho tradicionalmente para meninas, né, no Japão. Hoje em dia é uma coisa meio machista, se falar isso, talvez. Ele é um quadrinho romântico, com uma história baseada nos signos do zodíaco chinês. Então, a personagem principal, que é a Toru Honda, ela acaba indo morar com ela fica, na verdade, sem casa, ela perde a casa que ela mora, e ela não tem nenhum lugar para ir morar enquanto ela vai para a escola, e ela acaba indo morar com um grupo de amigos. Então a Toru vai morar com esse grupo de homens, eles fazem parte todos da mesma família, e a família Soma. E aí ela acaba descobrindo que eles sofrem de uma maldição, que quando eles são abraçados por uma pessoa do sexo oposto, eles se transformam em um animal do zodíaco. É uma história estranha, mas ela é bem explorada emocionalmente, até bonitinha. Teve um anime e vai ter uma nova adaptação do anime. Volume 13, 14, 15, cada volume vem com um personagem da família em geral. 18. São 26, tenha paciência. 9, 20, 21, 22, 23. Ah não, acabou, são 23, edição final. Esse aqui foram os que você já deve ter visto num saque da Thalessa Kugimiya, ela também é conhecida como Thalessa K. Memories, volume 1, Memories volume 2, Memories volume 3 e Memories volume 4. Isso aqui são 4 histórias dramáticas. E também dela tenho 5 Vermelhos, que já é uma história, apesar de ser de drama, já é uma história com mais ação, né? Tem aqui o primeiro mangá lançado pela VEC, num financiamento coletivo de extremo sucesso, Born Cartola, esse bitelão, pelo Levi Tonin, um shonen brasileiro, bem legal. Esse aqui é um dos meus mangás prediletos da vida, Ghost in the Shell. Eu adoro a temática dele, eu gosto muito do imaginário em geral, do filme clássico, né, o anime antigo, que é em formato de filme, né? E, nossa, eu gosto pra caramba dessa história e a temática cyberpunk dela em geral. Esse aqui eu recebi como um presente num evento, Hansel & Gretel, Som e Vapor, do Douglas MCT, e também o Super, do Douglas MCT. Esse aqui originalmente foi uma light novel, e aí ele saiu com uma edição completa aqui no Brasil, All You Need Is Kill. Você não conheça, mas ele foi uma adaptação. Teve uma adaptação para o cinema com o Tom Cruise, que é o No Limite da Manhã. Que depois acho que eles até trocaram o nome quando saiu em DVD, que mudou para tipo, Live Die Repeat, um negócio assim. E eu não sei se foi traduzido o nome. Tem os 2 primeiros volumes do One Punch Man, que é um personagem que eu acho fantástico em geral. O primeiro volume do Your Name, que foi um anime, um filme, na verdade, que eu achei muito bom. E os 4 primeiros volumes do Full Metal Alchemist, que em questão de série de anime talvez seja o meu predileto até hoje. Então é isso por essa parte da Bookshelf Tour. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, não esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.